Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que venceu aí o time do Juventude por 2-0, com destaque aí ao golaço do Felipe Anderson e destaque também aí para a partidaça do Carlos Miguel. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória do Palmeiras, assumindo a liderança e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero também aqui mandar um salve em especial para a galera de Salvador, Bahia. Quero mandar aqui também um abraço para o pessoal de Porto União, Santa Catarina, tá? Quero também aqui mandar um abraço para Cancún, né? Cancún, México, a galera do México aí também. Quando eu digo a vocês que tem palmeirense em todo lugar desse mundo, vocês, né, às vezes não acreditam. Também um abraço em especial para a galera aí de Austin, Texas. Olha aí, até a galera do Texas tá aí, né, acompanhando nossos vídeos. Também o Cuiabá, né? Mandar um abraço em especial aí pra galera de Cuiabá. Quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e, né, comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tá difícil, hein, de não conversar com o líder do campeonato. O Palmeiras poupou bastante gente, se poupou, resolveu dar uma folga pro desgaste da Libertadores e mesmo assim, lá em Caxias do Sul, bateu o Juventude por 2-0 e comemora a liderança mais uma rodada. Com várias mudanças no time, o Verdão abriu o placar em jogada pela direita. Cruzamento de Kelvin, chute prensado de Rafael Veiga e a bola se apresentou para Bruno Rodrigues marcar pela segunda vez no campeonato, a segunda contra o Juventude. Palmeiras 1-0. O time da casa tentou responder em falta cobrada pelo experiente Nenê. No segundo tempo, com mais espaço, Palmeiras criou oportunidades. Felipe Anderson tentou e no rebote Facundo não conseguiu completar para o gol. Na tentativa de Aníbal Moreno, defesa do goleiro Jandrei. O segundo gol palmeirense surgiu de um grande lançamento de Kelvin. Felipe Anderson dominou, carregou a bola e acertou um belo chute no ângulo de Jandrei. Golaço para ampliar o marcador. Depois do resultado consolidado, começou o show de Carlos Miguel. O goleiro do Palmeiras defendeu 1, 2, 3. Não perca a conta, porque ainda vem a quarta e a quinta no mesmo lance. Com o ataque funcionando e o paredão fechando o gol, placar final, Palmeiras 2, Juventude 0. Por conta do cansaço físico e mental da classificação épica final da Libertadores, o Palmeiras poupou grande parte dos seus titulares. Mesmo assim, venceu o Juventude e conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. É a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade. E isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar juntar, somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até ao fim. E você jogar contra um adversário desse nível e conseguir neutralizar esses pontos e incomodar da maneira que nós incomodamos. Não lembro de grandes defesas do Jandrei, mas lembro de 3 ou 4 do Carlos Miguel, que nós poderíamos ali ter feito gol e ter buscado um empate, enfim. Enquanto a tão esperada final da Libertadores não chega, Palmeiras e Flamengo vão disputando, ponto a ponto, a hegemonia do futebol brasileiro. Se eu não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a trucidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer se vamos ganhar. Não sei. Edu Dracena, infelicidade, tristeza, isso não existe na sua vida. O Palmeiras conseguiu uma vitória épica na quinta-feira pela Libertadores, uma goleada expressiva, eliminou a LDU, que era dada pela maioria como finalista da Libertadores. E aí, cansado, não é? Tendo que ir até Caxias do Sul, final do país, um lugar que é bem longe, distante. Ganha o jogo 2-0, sem fazer esforço. Golaço do Felipe Anderson. Palmeiras é isso, é um time que usa o seu elenco e bem.
usa muito bem e ele agiu certo, Renato, na minha concepção, porque depois da quinta-feira, não só o desgaste físico, mas o emocional também foi muito grande. E você jogar um jogo contra o Juventude em Caxias, de quinta para domingo, a recuperação é muito pouca. Então colocou um time alternativo e esse time correspondeu. O time foi eficiente, aproveitou as chances que teve. É claro que alguns destaques, né? O Felipe Anderson fez aquele golaço, o Bruno Rodrigues também está fazendo muito gol. E o Carlos Miguel, que fez uma grande partida, está precisando disso, até mesmo para pegar mais confiança. E um time que jogou o jogo, Renata. Não foi uma exibição glamourosa, como foi na quinta-feira, mas competiu. A característica do Palmeiras é essa. Jogadores que entram procurando fazer o seu melhor e aproveitou as oportunidades e foi efetivo no que foi preciso. Cicinho, já tinha no banco todo mundo, se desse errado a estratégia, o plano, era só simplesmente lançar mão de alguns titulares. Além disso, no jogo atrasado, já tinha batido por 4-1 no Allianz Parque o Juventude. Então é uma equipe que sabe o que faz, que tem essa vantagem da liderança, sabe que o Flamengo está ali colado, também batalhando, mas o Palmeiras erra muito pouco na Série A. Por isso que é difícil dar errado, Renata, porque os jogadores que entram, eles não entram pressionados, mas eles entram sabedores da responsabilidade que tem de manter o bom rendimento dos, entre aspas, titulares, porque hoje se você pega a equipe do Abel, é até difícil a gente adivinhar que equipe que ele vai colocar em campo, porque cada vez tem uma surpresa exatamente pelo alto rendimento do elenco, né? Nós não estamos falando de 11 jogadores, mas estamos falando aí de 15, 16 jogadores que está em alto nível e que pode tranquilamente entrar e dar conta do recado. E foi isso que o Palmeiras fez. Soube sofrer, tem um grande goleiro, tem grandes goleiros, né? Tem até o Lomba que, se houver oportunidade, vai entrar, vai dar conta do recado, porque todos sabem da característica que o Abel pede, daquilo que ele coloca em campo. Então o Palmeiras sempre vai ser essa equipe forte, independente de quem joga. Ronaldão, o Edu falou sobre isso, Cicinho também, Carlos Miguel, um dos responsáveis por esse resultado. Que o Juventude até criou algumas oportunidades e o goleirão estava preparado. Demonstrou que, além de ser um grande goleiro, isso é verdade, ele estava um tempo sem jogar também. Então você vai pegando, né, um jeito novamente, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E é um goleiro disparado aí na envergadura, 2,4 metros, um cara com explosão rápido. O Marcão até colocou um apelido nele, depois eu vou colocar lá no Instagram, um apelido que o Marcão colocou nele. Então é um negócio assim que chama atenção. E é um goleiro que também pode pensar em seleção brasileira. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É um goleiro, porque quando ele estava no Corinthians também, ele fez grandes defesas. É um goleiraço. Aí ficou tempo sem jogar, voltou, tá pegando uma sequência, fazendo defesas. É um cara que dificilmente toma gol fácil aí. Esses goleirinhos que tem bracinho curto, ele não tem, não. Que isso, negão? Não me entrega, bebida. A inveja mata, né, Brasil? Porque eu fico pensando, imagina um comentarista de goleiro que fala mal de um goleiro sistematicamente. Não, o goleiro tá sempre como o melhor do país. Eu elogiei! O negão que tá falando, negão, você nunca jogou no gol, velho. Para com isso aí. Ai. É que você tem que convencer o técnico os técnicos da seleção brasileira. Confraria, né? Seguinte. Quem também falou aí a respeito dessa vitória do Verdão, reassumindo ali a liderança do Campeonato Brasileiro, foi o pessoal do Sport Center aí, da ESPN, vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. A gente começa essa edição mostrando como foi o Palmeiras, então ontem, o líder do Campeonato Brasileiro, jogou em Caxias, rodou bastante o elenco, não é, Mari? Mas mesmo assim foi o suficiente para conseguir mais uma vitória jogando fora de casa, 2-0, até o Bruno Rodrigues aproveitou e voltou a marcar nesse Brasileirão, Mari. Pois é muito legal, né? A gente acompanhar essa volta, esse retorno do Bruno Rodrigues depois das lesões, depois de momentos bem difíceis. E a confiança que o grupo e o Abel, comissão, enfim, tem nesse jogador. Ele tem entrado, tem aproveitado as oportunidades. Ele marca ainda no primeiro tempo com a assistência do Veiga. Como você falou, o Abel mexeu bastante na equipe. Uma vitória muito importante, né? Depois da vitória do Flamengo um dia antes, o Palmeiras segue líder do campeonato. O Flamengo tinha vencido bem, né? Sua partida contra o Sport no segundo tempo, 3-0. O Palmeiras jogava aí com essa responsabilidade e essa figura vai aparecer bastante também nos melhores momentos. O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, Jailson. Principalmente após o segundo gol do Palmeiras, né? Um golaço que o Felipe Anderson vai marcar, e aí o Juventude começa a chegar um pouco mais à frente, aí o Carlos Miguel começa a sequência de defesa. Que inversão do Kelvin, né? Uma baita de uma inversão, a tranquilidade do Felipe Anderson desde o domínio, né? Tranquilidade, a ultrapassagem do Bruno Rodrigues, que é muito importante para deixar o marcador na dúvida, e o Felipe Anderson vai lá e pimba, né? Bota lá no ângulo, sem a menor condição.
pro Jandrei fazer a defesa, e aí começa o repertório, né? A gente estava falando aí de música, o repertório do Carlos Miguel, porque ele começou a defender de tudo quanto foi jeito e conseguiu ali, né, segurar a vitória do Palmeiras. Tem alguns números, dados impressionantes também do número, da quantidade de defesas feitas pelo Carlos Miguel, Mari. Exatamente, defesas difíceis, né? O Carlos Miguel não poderia, seria muito injusto ficar rotulado por 6 gols em 2 partidas, quando ele entrou como titular do Palmeiras, Flamengo e LDU, enfim, é um grande goleiro e tem mostrado o seu valor agora no Palmeiras. E já tinha sido muito importante no jogo contra o Cruzeiro, no empate ali 0-0, e ontem foi também. A gente ouve então destaques da vitória palmeirense em Caxias, aqui no Sport Center. Tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, aquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem 100% para vir aqui jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar muito contente para poder discutir títulos como sempre fizemos, e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Desnecessário aqui a gente enaltecer a capacidade e a qualidade do adversário, que é redundante em falar toda a dificuldade que o Palmeiras proporciona a todos os adversários, finalista de Libertadores, brigando pelo título. Mas hoje eu fiquei muito feliz com a consistência do Juventude. Claro que a gente não fica feliz com o resultado, porque nós precisamos ter essa consistência, esses bons jogos acompanhados do resultado, no momento que a equipe encontra-se, né? Mas me deixou muito, muito feliz o compromisso, o comportamento. Números então do Rafael Veiga nas suas 2 últimas partidas pelo Palmeiras. Fez os 2 gols, aqueles contra a LDU, 1 assistência, 3 participações em gols, hein? Olha aí, finalizações no alvo foram 3, chances criadas foram 3, aproveitamentos em dribles ele é o primeiro. Então direto lá para a academia de futebol, porque tem Felipe Anderson e tem Jandrei, e claro, a gente chama a Jalili para repercutir pra gente neste Sport Center especial de 25 anos, esta vitória do Palmeiras e a liderança do campeonato mantida. Jalili, bom dia. É isso, Bruno. Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Bom dia pra você, bom dia pros amigos e também para o fã de esporte. Então ontem o Palmeiras foi lá em Caxias do Sul, venceu o Juventude por 2-0, jogando com o time praticamente todo reserva, né? Claro, depois da virada histórica na Libertadores, o Abel poupou alguns titulares, mas mesmo jogando com o time alternativo, o Palmeiras então voltou a vencer após 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. A gente tá aqui na academia de futebol, mas hoje o Palmeiras não treina, o time recebeu folga, né? Depois dessa viagem lá pro Sul, e se reapresenta amanhã de manhã aqui na academia. Como vocês falaram, né, o Bruno Rodrigues voltando a marcou o primeiro gol do Palmeiras no primeiro tempo, e no segundo tempo o Felipe Anderson então marcou um golaço para sacramentar essa vitória do Palmeiras em Caxias do Sul. Mas a gente não pode deixar de falar da grande atuação do Carlos Miguel, como o Jailson falou, especialmente ali no segundo tempo, depois que o Palmeiras amplia o placar, o Juventude começou a pressionar muito ali, especialmente nos minutos finais, e eu contei 3 ou 4 grandes defesas do Carlos Miguel, cada vez mais adaptado ao Palmeiras, na ausência do Everton, para muitos a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras. Então, com esse resultado, o Palmeiras reassumiu a liderança, que havia sido tomada pelo Flamengo no sábado, que venceu o Sport, mas agora o Palmeiras reassumiu a liderança, é o líder com 65 pontos, tem 1 ponto a mais que o Flamengo e 5 pontos a mais que o Cruzeiro, que está na 3ª colocação. O próximo jogo do Palmeiras já é nesta quinta-feira, o clássico contra o Santos no Allianz Parque. Mas aí, Bruno, até a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, o Palmeiras tem 5 compromissos no Campeonato Brasileiro. O jogo desta quinta-feira contra o Santos, depois encara o Mirassol fora de casa, depois um outro clássico contra o Santos, desta vez na Vila Belmiro, jogo atrasado, válido pela 13ª rodada, depois encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e o último jogo, então, antes da decisão contra o Flamengo na Libertadores, é contra o Fluminense no Allianz Parque. Então o Palmeiras segue vivo no Campeonato Brasileiro, claro, quer muito o tetracampeonato inédito do futebol brasileiro na Libertadores, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, também está nessa disputa com o Flamengo aqui no território nacional no Campeonato Brasileiro. Bruno? Perfeito, Jalili. Até falando nisso, né, essa disputa que acontece na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Outro pessoal também que falou aí a respeito dessa vitória do Verdão foi o pessoal do Puxeta aí, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. Tudo que eles falaram, fizeram projeções e muito mais. Vamos ver aí que tá bem interessante. Porque falou o Abel Ferreira e o Palmeiras retomou a liderança, bateu o Juventude 2-0 lá no Sul. Vamos ouvir o Mr. Abel Ferreira. Disse mesmo aos outros que ficaram de fora que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo. Daquilo que foi o último jogo pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa,
era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Portanto, se não tivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, ou uma boa parte de vocês, a torcidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Fala o professor Abel Ferreira, melhores momentos na tela. Depois eu vou pedir para os nossos amigos de bancada aqui e para o Fã de Esporte, pega uma foto do Abel quando ele se apresentou no Palmeiras em outubro de 2020, novembro de 20, 30, né? 30 de outubro de 20, completou aí 5 anos. E a foto do Abel hoje, o Abel envelheceu 17 anos em 5. É inacreditável que o Palmeiras sugou de energia do senhor Abel Ferreira, viu? Abel, desculpa, viu? Mas o Palmeiras tem certeza que ama você. Depois a gente pode pagar Se o Palmeiras sugou essa energia, imagina se ele treina outros times aí, cara. Tem uns times aí que ele tá se arrastando. Pra dar uma mais escondida ali. Senhores, é o seguinte, o Palmeiras foi a Caxias com um time misto, né? Com um time mais modificado ali. Fux e Murilo, que jogaram na Libertadores, jogaram de novo. Kelvin e Jefté, novidade. Foi com Emiliano Martinez, com Aníbal Moreno, com Veiga, Felipe Anderson, Facundo e Bruno Rodrigues. Palmeiras não foi muito exigido até o segundo gol. Palmeiras faz 2-0 e aí o Juventude resolve começar a jogar. E o Carlos Miguel também pegou tudo e mais um pouco. 10 defesas do Carlos Miguel ontem para garantir o 2-0. E aí, Fê, o que você viu da vitória do Palmeiras lá em Caxias ontem? Um destaque, informação sobre Carlos Miguel. Eu tava conversando com pessoas próximas ali, e ele é um cara muito discreto, assim, mas ele vive um momento muito iluminado, assim, conversando com pessoas próximas, ele sente também que vive a melhor fase na carreira dele. E você vê ele em campo com uma tranquilidade, sabe? É um cara muito diferente. E ele vai acirrar muito essa briga com o Everton. Eu acho que é muito difícil que o Abel Ferreira mantenha o Carlos Miguel assim que o Everton estiver disponível, até também pela hierarquia que o Everton tem no Palmeiras. Mas, nossa, que situação complicada ali. Você acha que o Everton, estando saudável, apto, a fisiologia chegar a falar, Abel, agora é contigo. O Everton tá pronto, ele pode jogar 100%. No jogo seguinte, o Abel já volta com o Everton? Cara, Felipe Silva, talvez não faria isso. Mas como eu sei que pro Abel Ferreira importa muito a questão de hierarquia dentro do elenco, e a gente tá falando do Everton, né, gente? É um ídolo do Palmeiras, é um dos jogadores com mais títulos na história do clube. E a gente sabe como ele é muito bom embaixo das traves, a gente sabe disso. Ele já passou de momentos de oscilação, mas eu acho que assim que o Everton estiver disponível, é uma opinião, não uma informação. Eu acho que assim que o Everton estiver disponível, ele volta ao gol do Palmeiras. Essa defesa pra mim foi a mais difícil de todas. Cara, ele tem de uma elasticidade. Teve uma com o Nenê também, né? Queima a roupa que o Nenê pega de primeira e ele estica o braço, assim. Vamos dar uma olhadinha na tela do Carlos Miguel, nos números do arqueiro palmeirense. Torcedor do Palmeiras torceu o nariz, né? Ficou meio com aquela sobrancelha de Carlo Ancelotti. Mas o cara chegou, Sobrancelha de Carlo Ancelotti, eu gostei. Sabe aquela Você consegue fazer? Não consigo. Ficar pra cima assim? Assim, Finalizações sofridas por Carlos Miguel na partida contra o Juventude. Total 12, 10 do alvo, 10 defesas. Nenhum gol sofrido. Recorde de um goleiro do Palmeiras em um jogo de Série A. Registros do Opta desde 2012. Então, desde os dados do Opta e a captação dos dados do Opta, recorde de defesas de um goleiro do Palmeiras em um jogo de Série A na história. E detalhe, tiveram algumas defesas mais tranquilas, mas pelo menos umas 6 defesas muito difíceis, né? De goleiros aí, se tivesse uma cabeçada que vai no chão, se ele tem uns 5 centímetros a menos, acho que ele não chega a tempo na bola não, né? Ele tá muito confiante. Fez valer o seu 2 e 4. Mas também, depois de quinta-feira, né, senhores? Qual palmeirense não tá confiante hoje, né, Vini? E assim, boa parte das defesas que ele fez foram com um jogo já mais encaminhado, né? Com a parte final. Ele é muito bom goleiro, eu acho ele muito bom goleiro, eu sempre achei tecnicamente ele um goleiro, assim, de primeiro nível, assim, desde dele na base no Inter, ele sempre foi muito bom goleiro, não jogava por questões mais extra-campo, ele acabou saindo, ele vai pro Corinthians, aí vai muito bem, acho ele um goleiraço, acho, inclusive, assim, é goleiro pra futuro de seleção brasileira em relação a radar. Opa! Eu acho ele, tecnicamente, eu não tô falando técnica com o pé, tá? Técnica de goleiro, acho tecnicamente ele é mais goleiro que o Hugo Souza, por exemplo. Só que o Hugo tem o fator pênalti, que a gente já falou, embora o Carlos Miguel também seja muito bom nesse quesito. Ele é o goleiro para o futuro do Palmeiras. O Palmeiras que é um time muito bem planejado,
A gente falou agora de São Paulo, que é o oposto. Falando de Palmeiras, que é um time muito bem planejado, que pensa no futuro, o Palmeiras já contratou um goleiro para o seu futuro. Então, assim, ele é um goleiro para os próximos anos de Palmeiras e ele precisa disso, cara. O Carlos Miguel é um cara que tem pouquíssimos jogos na carreira. Acho que é 40 e poucos. Então, é isso. Ele é um cara que acho que tem 27, 28 anos e tem 40 e poucos jogos. Por quê? Porque ele ficou no banco boa parte da carreira dele. Na Inglaterra foi a mesma coisa. Então, agora ele vai pro Brasil, eu manteria ele titular. Respeitando toda essa questão de hierarquia do elenco, assim, sabendo, ciente do fato de que o Everton é um grande goleiro. Acho que o momento do Carlos Miguel, o futuro do Carlos Miguel, e eu colocaria até o Everton no banco como uma figura de respaldo também, né? De auxílio de respaldo, como um goleiro experiente e vencedor que ele é, né? Claro. Ô, Ciro, agora eu queria te perguntar, não só sobre o Carlos Miguel, mas sobre esse mistão aí que o Abel mandou pra Caxias, que foi suficiente pra retomar a liderança. Até o Felipe Anderson fala depois, no final do jogo, da entrevista, ele fala assim, eles, né, se referindo ao Flamengo, né, eles já jogaram, já venceram, então a gente joga depois, entra mais pressionado, porque, né, já sabe que ganharam lá, então a gente tem que vencer aqui. Meio que dando uma cornetada, tipo assim, pô, vamos colocar a galera pra já tudo no mesmo horário, porque dá pra dar uma facilitada. Mas o Abel, e até ele abre a coletiva dizendo, né, eu mandei os 11 iniciais que eu achava que eram melhores pra esse jogo, foi suficiente, o Palmeiras venceu. O que você achou desse Palmeiras em Caxias? Foi muito adequado jogar com um time misto, não só pelo resultado, mas também porque o jogo de quinta-feira, pelo contexto que envolveu, exigiu muito da parte mental, da parte física, entrega, mobilização. Então era natural que o jogo seguinte fosse até um jogo que fosse muito provável um tropeço. E claro que a gente está falando que o Juventude está lá embaixo, um time que está com dificuldade na tabela, mas por conta de todo o desgaste que envolveu o jogo com a LDU e a comemoração e o alívio também, era muito difícil você remobilizar os jogadores num intervalo muito curto, aí de quinta-feira à noite para a noite de domingo. Então foi perfeito. A ideia, inclusive, deu rodagem a jogadores que jogaram pouco, deu confiança. E ainda por cima, acompanhando a rodada, Fifux, eu sempre penso assim, poxa, Flamengo e Palmeiras estão numa disputa tão acirrada, e a gente para e pensa, é provável que um dos dois termine a temporada sem título no segundo semestre ainda. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham, não só pela vitória, mas vocês acham que o Abel acertou em poupar os jogadores? Vocês acham que o Abel fez certo em poupar esses jogadores titulares, a maioria dos titulares? O que é que vocês acham? Não só pela vitória, mas assim, pelo desgaste que tiveram, por tudo. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai ajudar também na sequência do campeonato esses caras terem descansado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Porque os dois estão disputando ponto a ponto o brasileiro, estão na final da Libertadores, pode ser que a gente tenha um cenário que um time ganha as duas competições. E o outro time, apesar de ter lidado, de ter lutado de igual para igual contra o concorrente, vai ficar sem nada nesse fim de semestre. Como é que vai ficar, às vezes, o fim de temporada, caso isso aconteça para um dos dois? O quão decepcionante não seria... E temporadas ótimas, né? Temporadas ótimas, mas que talvez se você terminasse as temporadas com 2 vices... Sim. O quanto que não seria decepcionante para a torcida? Ô, Ciro, isso pode acontecer. E 2 técnicos que ambos têm contrato até o final desse ano, né? Porque a gente fala do Palmeiras querer renovar com o Abel, apesar de possivelmente não vencer títulos, a intenção segue a mesma, e do Felipe Luiz, porque se termina a temporada sem títulos, é uma situação meio complicada também, né? Eu acho que pesa um pouco na balança na hora de renovar, mas eu acho que, eu já falei aqui no Puxeta, que tinha que juntar 2 torcedores do Palmeiras, dar as mãos do Palmeiras e Flamengo. Porque as diretorias vai ser difícil dar as mãos, né? Dar as mãos e falar assim, vamos fechar, cada um leva um título e tá bom. Ninguém quis fazer esse acordo, torcedores do Palmeiras e Flamengo. Ninguém fecha isso. Ninguém fecha esse acordo, sai com um título cada um, meu amigo. Esse é o ano que o Brasileirão acho que vai tá com mais cara de grande liga europeia, no sentido de que a gente vai ter uma pontuação dos líderes muito alta, e é muito comum isso na Europa, e uma nota de corte baixa, que é muito comum. Vocês já viram, que a Premier League só cai em 3. Vocês já viram a nota de corte de times que se rebaixaram da Premier League? Menos de 40 pontos. Tipo assim, é time escapando na Premier League às vezes com 30 e poucos pontos, tá ligado? Porque a nota de corte costuma ser muito baixa. Ano passado o Southampton fez uma campanha de, sei lá, fez 15 pontos, 11 pontos no campeonato. Então assim, é muito comum isso, esse gap enorme. E esse ano acho que a gente vai ter isso. Vai ter 3 times se destacando muito, talvez 2, uma pontuação muito elevada, diferente de outros anos. E na parte de baixo a gente vai ter uma pontuação bem baixa. Pelo menos os dois ali, Sport e Juventude, acho que os dois ali... Ficou complicado. Galera que tá comigo, fã de esporte, que está conosco agora acompanhando o Puxeta no YouTube e no TikTok, muito obrigado, tá, pelo carinho da sua audiência. A galera do YouTube tá por aqui, o GML Esportes, o P.J.C., o Valber Euler, o Wilson Silva de Lana tá por aqui, falou assim, ó, não menosprezem o nosso Cruzeirão. O Cabuloso tá na briga, tamo junto, viu, Wilson?
Diego Alves também tá por aqui. Muito obrigado a todos pela moral, pelo carinho. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, você que não é inscrito ainda no YouTube da ESPN Brasil. E já temos 11 mil likes neste momento aqui no TikTok, beleza? Cadê? Deixa eu pegar mais mensagens da galera aqui, ó. Ana Travares tá por aqui, o Knight também, o Cavaleiro, né? Knight, né? Tradução, tá bom. Isso. O Reginaldo, eu já vi esse filme entre Fernando Praz e Jailson, ele tá falando do Carlos Miguel e o Everton. Bem lembrado. Palmeiras teve 2016, né? Bons goleiros aí. Nivaldo Sanches, o Eric, quem mais? Galera, não se esqueça de deixar o seu like, ó, faça igual o Fefux tá fazendo aqui, ó, que eu vou te ensinar como que é, ó. Você clica aqui no coraçãozinho, e aí você vai dando o like, assim, um monte. O coraçãozinho vai subindo aqui na tela, e, cara, isso é muito, muito bom. Então, tá vendo aqui, ó, vocês vão ver o coraçãozinho, não sei se vai dar pra ver. Tá vendo o coraçãozinho subindo aqui, ó? Você vai clicando aqui no coraçãozinho, e ele vai... Cadê aqui? Tá meio sem brilho. Aqui, ó, melhorou um pouquinho. Aí, dá pra ver, né? Tá rolando. 12 mil likes, galera. Vamos nessa, hein? Vamos nessa. Ó aqui, ó. Faz igual o Fefux aqui, ó, clicando. Ó o coraçãozinho subindo na mão do Fefux aqui, ó, eu clicando em mim mesmo. Nossa, quem é esse cara de barba aí? Um monte de vezes clicando no like aqui. Quantos likes eu já dei aqui de pra ESPN? Olha que coisa boa. 12.500 likes a gente tem. Vamos nessa, galera. Coisa boa, eu gosto disso aqui. Não esqueça de deixar o like. A minha produção, Pedro Ferrari, nosso coordenador aqui hoje, falou que 20 mil likes... O almoço é por conta dele, hein? Tem isso? Pra todo mundo? Duvido. Da equipe aqui. Você não pagou meu almoço até agora. Você não falou onde você quer. Vamos fechar hoje, então. Eu quero receber meu almoço. Ele falou que se passar dos 20 mil é por conta do Dietrich, que tá com ele lá. Então lascou, não vai pagar nunca. Vamos nessa. Já terceirizou. Valeu, galera. Vamos nessa. Continuar o nosso papo aqui pra falar sobre esse Palmeiras e Flamengo. Existe um termo que, assim, eu vou confessar pra vocês que eu acho deveras irritante, chato, que é o tal da galera falar a espanholização do futebol brasileiro. Nossa, eu acho isso, cara, me dá uma preguiça ouvir isso. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que a gente pode caminhar em um futuro não tão distante, ou distante, enfim, pra ser Palmeiras e Flamengo, e as outras equipes brigando pra ser, tipo assim, a melhor das demais, a melhor das restantes? Eu acho que tem uma diferença, que no futebol brasileiro você tem outros times que sim, que no momento estão atrás dos dois, e que talvez favoreça esse contexto de espanholização, como você falou, só que ao mesmo tempo você tem times que conseguem, talvez num curto ou médio prazo, reagir para acabar com isso. Você não pode descartar que, por exemplo, que outros gigantes do futebol brasileiro que atravessam crises atualmente, como Corinthians, Vasco, São Paulo, crise do ponto de vista, vamos dizer bem claro, financeiro. Santos também, você não pode também dizer que eles não tenham material ou condições de reverter e de conseguir, ou quem sabe, voltar às posições de protagonismo. No futebol espanhol você tem uma questão que os outros times não têm muita torcida, as cidades são menores, a concentração econômica está muito focada ali nas cidades de Madrid e Barcelona. No futebol brasileiro você consegue ter outras questões que favoreçam, quem sabe, quebrar um pouco esse domínio. Concordo, sim, que nos últimos anos Palmeiras e Flamengo, com seus méritos e com justiça, têm dominado, mas eu vejo que outros podem, sim, ameaçar isso no futuro próximo, quem sabe. E você, Vini? Eu acho que a gente já está vivendo uma espanholização no futebol. Já estamos. Se a gente for considerar que, antes de 2019... clubes como, por exemplo, o Internacional tinha muito mais títulos internacionais que o Palmeiras, e era verdade mesmo. Até 2019, o Palmeiras tinha... nós conversamos agora, no último puxê da sexta-feira, o Palmeiras tinha uma Mercosul, uma Libertadores, e aí, se a gente voltar mais atrás, a Taça Rio. Enquanto o Internacional, pode citar o Cruzeiro também, tinham 2 Libertadores, no caso do Inter, o Mundial, o Grêmio Mundial, 3 Libertadores também. E olha quanta coisa mudou. Eu acho que a indústria do futebol mudou muito no Brasil, mas muito e muito rápido. Então hoje, sim, eu vejo uma espanholização e eu vejo um futebol muito centrado em figura de 2 times, que são Flamengo e Palmeiras, e esse terceiro elemento vai
variando de temporada a temporada e geralmente é o time que mais despeja dinheiro naquele ano, mas sem projetos necessariamente sustentáveis. Já foi o Atlético Mineiro no ano que ele mais gastou na sua história, já foi o Botafogo no ano que ele mais gastou na sua história também, tá sendo o Cruzeiro no ano que ele mais gastou na sua história também. Então, normalmente esse terceiro elemento é um time que bota muito dinheiro, mas quase nunca é um crescimento sustentável. Qual que é a prova? Fluminense campeão em 2023, o ano seguinte lutou para não cair. Botafogo campeão em 2024, o ano seguinte não tá disputando título nenhum. Então, assim, times sustentáveis, projetos sustentáveis no Brasil tem só 2, que é o Palmeiras e o Flamengo, e talvez a gente possa colocar aí como um Real Madrid e Barcelona. Perfeito. E hoje em dia, times como o Vasco, como o São Paulo, como o Inter, como o Grêmio, como o Atlético Mineiro, eles estão muito mais... É triste para os torcedores entender e ouvir isso, mas eles estão muito mais hoje para um Sevilha, para um Atlético de Bilbao, do que para um Real Madrid e Barcelona. Tinha uma época que a gente botava todo mundo no futebol brasileiro como ali 12 Real Madrid e Barcelona. Não. Cada vez mais são 2 e esse gap tá só aumentando e a cada ano eu acho que aumenta mais. A gente tem um trabalho, Fê, a gente tem um trabalho de gestão, né? Que o Palmeiras e o Flamengo têm feito de forma, assim, consolidada, de uma forma que as equipes têm conseguido brigar e se manter. E muito se falava, no caso do Flamengo, porque uma hora a conta vai chegar, porque não sei o quê, e a conta não chega, porque o Flamengo cada vez arrecada mais. Torcedores falando, mas quando a Crefisa sair, eu quero ver o que vai ser do Palmeiras. A Crefisa já saiu e continua. E o Palmeiras é autossustentável hoje, assim como o Flamengo. Por que as outras equipes não conseguem se espelhar nos moldes e organizar essa casa, Fê? É bem nessa linha que você falou, cara, porque o Palmeiras e o Flamengo passaram por um período de vacas magras ali, 2012, 2013, que encontraram muitas dificuldades, até que flertaram com o rebaixamento, como foi o Palmeiras em 2014, e aí depois eles mudaram seu ponto de vista de gestão e conseguiram se reestruturar. Aí você vê como é sólido, não precisa de um patrocinador gigante e você consegue se moldar dessa maneira. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que venceu aí o time do Juventude por 2-0. Destaque da partida aí, né? Golaço do Felipe Anderson e também, né, o Carlos Miguel que fechou o gol aí, né? Fechou o gol aí do time do Palmeiras. O Palmeiras que reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Tinha perdido momentaneamente ali por conta dos jogos, de um jogo que foi um dia antes. E ontem reassumiu ali, né, a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a sequência de jogos do Palmeiras será contra o time do Santos, né, nos seus comandos. E depois volta a enfrentar aí o time do Mirassol fora de casa, né? O Palmeiras que vai ter essa sequência, né? Lembrando que a final da Copa Libertadores da América é só dia 29, então vai ter aí mais um jogo contra o Santos, depois, né, um jogo contra o Mirassol, volta a enfrentar o Santos porque é jogo atrasado, né? Vai ter um jogo contra o Atlético Mineiro e também contra o time do Fluminense. Terá mais 5 jogos aí antes dessa grande final da Copa Libertadores da América. Mas e aí, o que vocês acharam a respeito da partida do Palmeiras ontem, a respeito do gol do Felipe Anderson, a respeito também do destaque aí da partida, um dos destaques foi o Carlos Miguel? Vocês acham que aos poucos ele vai pegando ali, né, ritmo, vai pegando ali confiança, e o cara tá fechando o gol, o cara, né, o Abel Ferreira vai ter uma boa dor de cabeça aí para essa sequência de Campeonato Brasileiro e para a final também da Libertadores. Porque assim, na minha opinião, se o Carlos Miguel tiver mesmo fixo no gol, tiver bem, e ele não optar por, antes disso, trocar, né, pelo Everton, se ele voltar antes, eu acredito que ele deve manter ali o Carlos Miguel, porque o cara tá confiante, tá indo no ritmo, já o Everton vai ter que recuperar o seu ritmo, então acredito que o Carlos Miguel pode ser sim o goleiro titular da final da Libertadores. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês iriam de Carlos Miguel ou iriam de Everton? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!